Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a quarta igreja presbiteriana em Taguatinga e sobre toda a família de Deus espalhada por toda a face da terra. O salmista, no Salmo 34, no verso 1, registrou o seguinte: bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Que nesta noite, você, meu irmão, a sua família, que juntos possamos exaltar o nome de Jesus, que juntos possamos glorificar o nome de Jesus e que esse tempo seja precioso na sua vida e na vida da sua família. Que a bênção de Deus alcance você aí onde você está. Vamos orar? Deus bendito, obrigado pela tua doce presença conosco. Obrigado pelo privilégio que nós temos de nos reunirmos nos nossos lares para juntos, como família do Senhor, glorificarmos o teu nome, exaltarmos o nome de Jesus. Abençoa-nos, Deus, para que esse tempo seja precioso para nós, para nossa família. E onde a palavra chegar, onde o louvor chegar, em todas as casas onde esta palavra será pregada nessa noite, que a bênção do Senhor esteja sobre nós e que os nossos corações estejam abertos, ó Deus, como uma boa terra, e que a tua palavra caia como uma boa semente e produza frutos para a glória do nome de Jesus e para a edificação do corpo de Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, que esse tempo de culto seja precioso para você e todos os seus. Boa noite, meu irmão, graça e paz, que o Senhor esteja aí no seu lar, na sua casa, com a sua família, derramando as suas bênçãos sobre a vida de cada um de vocês. Bom, nessa noite nós estamos aqui começando o culto ao nosso Deus, que você possa sentir a vontade realmente de estar louvando ao nosso Deus nesse momento junto conosco. E eu gostaria de convidar cada um de vocês lá na sua casa que abrisse as suas Bíblias no Salmo 1, Salmo 1. Eu gostaria que você pudesse abrir. Estaremos lendo aqui do versículo 1 ao 6. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós estamos em casa esses dias, nós estamos tentando ficar em casa durante esse período aí de quarentena, esse período de retenção, e sentimos que o Senhor está conosco. Meu irmão, que aí na sua casa, onde você está, que Deus possa estar realmente cuidando de você. Nós sabemos que você é como essa árvore plantada junto a uma corrente. Fique tranquilo, fique em paz. Tudo isso vai passar, independente de qualquer coisa que está acontecendo nesse momento aí. Nós estamos vivendo essa pandemia, esse momento difícil, mas que Deus esteja consolando, confortando o seu coração, te ajudando a ter paz, ter sossego, e que você será sempre bem-sucedido. Deus abençoe a sua vida, que vocês tenham uma boa semana, e que nós possamos cultuar juntos essa noite ao nosso Deus conforme a vontade dEle. És o meu bem-querer, meu mestre, e tudo que tenho e sou. Bendito a mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu
eu sou mais feliz. És o meu bem-querer, meu mestre, e tudo que tenho e sou. Bendito a mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar e me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me das a tua vitória. Pois estou bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida, vão me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. És o meu bem-querer, te amo como eu te amo, meu Jesus. Envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Que a graça do Senhor esteja com todos vocês. É bom mais uma vez estar na presença do Senhor, cultuando ao Senhor, numa noite tão maravilhosa como essa. Mesmo nós estamos nos nossos lares, né? Mas nós estamos na presença do Senhor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos irmãos que têm feito os seus depósitos, suas transferências, têm sido fiéis ao Senhor em todas as coisas e mesmo nesse momento, né, têm deixado os seus dízimos aqui na igreja, né? Muito obrigado, meus irmãos, porque nesse momento nós precisamos, né? As coisas continuam e nós precisamos de ter sustento na casa do Senhor para acudir àqueles necessitados. E nesse momento eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no Mateus capítulo 6, e eu farei a leitura do verso 19 a 21 e os irmãos vão acompanhar, ok? Mateus capítulo 6, verso 19 a 21. A palavra do Senhor nos diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então a palavra do Senhor nos faz um apelo para que o nosso coração, queridos, esteja no Senhor. E nesse momento eu quero orar e agradecer ao Senhor pelos dízimos e ofertas colocadas diante do altar do Senhor. Vamos orar, queridos? Pai, nesse momento grandioso, nós nos colocamos diante do Senhor, com o coração aberto, com o coração cheio de alegria, por estarmos cultuando ao Senhor em mais um culto que nós prestamos para a honra e glória do Senhor. Quero pedir ao Senhor que continue derramando a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua paz sobre as nossas vidas. Quero agradecer ao Senhor pelos dizimistas dessa igreja, os ofertantes dessa igreja, pelos irmãos que têm realmente sido fiéis ao Senhor em todas as coisas. E quero lhe agradecer também porque na Tua casa tem tido sustento. Que o Senhor continue a nos abençoar, que o Senhor continue conosco nesse momento tão difícil que nós passamos, que o Brasil enfrenta e que o mundo enfrenta, Pai. Nós queremos descansar no Senhor. E por isso, Pai, nós cultuamos a Ti e nos alegramos mesmo diante dessa situação que para muitos está caótica, mas nós confiamos num Deus que cuida de nós, um Deus que enxuga as nossas lágrimas, o Deus que nos faz ter esperança.
Por isso, Pai, nós te louvamos, te bendizemos e ofertamos ao Senhor a nossa vida depositada no seu altar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Chegou o momento de nós
apresentarmos diante de Deus algumas famílias aqui da nossa igreja. E eu quero, nesta noite, convidar para você, meu irmão, e a sua família, durante toda essa semana, para que possamos, nos nossos momentos devocionais, lembrarmos da família da nossa irmã Ivanete, do seu esposo Edmar, dos seus filhos Daniel, a Natália, esposa do Anderson, e a mãe da Rebeca. Essa é a primeira família que vamos orar essa semana. A segunda família é da nossa irmã Ruth Alves, mãe do Lucas e do Gabriel. Então eu quero convidar você para, juntamente comigo agora, apresentarmos a Deus essas famílias que aqui mencionei e que durante toda a semana nós estaremos orando por eles. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre essas famílias. Eu quero deixar um recado para essas duas famílias queridas que encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 24, que o texto ali que fala a respeito da família que firmou a sua casa na rocha, que a família de vocês, da irmã Ivanete e da irmã Ruth, estejam firmadas em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela família da irmã Ivanete, obrigado pela vida do seu esposo Edmar, obrigado pela vida dos seus filhos, o Daniel, a Natália, obrigado pela vida do seu genro, o Anderson, da sua netinha Rebeca. Pedimos que o Senhor continue a cuidar dessa família, Senhor, dispensando a graça do Senhor, dispensando o cuidado do Senhor, e que essa família continue a perceber a tua boa mão, guardando, abençoando e protegendo, em nome de Jesus. Abençoe também, Deus, eu te peço, a família da nossa irmã Ruth Alves. Cuida dela, Senhor. Cuida da vida do Lucas, que está aqui com ela, mas cuida também do Gabriel, que está lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Que a Ruth e os seus filhos continuem sendo alvo das bênçãos do Senhor todos os dias. Lembramos de pedir que o Senhor abençoe a família da Ruth, para que ela possa ter a sua saúde restabelecida após esse período que ela contraiu a dengue. Obrigado porque ela está melhor, mas nós aguardamos que o Senhor possa fazer a obra de forma 100%, e que a Ruth tenha saúde para continuar cuidando dos seus filhos e servindo ao Senhor. Abençoe a Ruth, os seus filhos, abençoe Ivanete, seu esposo, seus filhos, com saúde física, emocional e espiritual, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, por favor, lembre durante a semana de interceder a Deus pela família da irmã Ivanete e pela família da irmã Ruth, em nome de Jesus. Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, amém? Celebre a Ele, mais uma vez. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu
e ao teu lado estou, seguro em suas mãos, eu nada temerei. Levante as suas mãos, vai, declare! Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que livre estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Só em ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que livre estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós rendemos, Jesus, adoração somente a ti. Essa noite você vai dizer: Senhor, eu estou esperando o Senhor aqui. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Diga! Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei. Declare: eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. O teu guarda não dorme. Ele está cuidando da tua casa, Ele está cuidando da tua vida e da tua família. Descansa e confia. Amém? Glória a Deus! Nós te rendemos graças, Jesus. Aleluia. Meus irmãos, a graça e a paz. Uma boa noite para todos vocês. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 1. Eu quero ler com a igreja
do verso 2 ao verso 4. Tiago, capítulo 1, verso 2 ao verso 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Um dos teólogos que mais marcou e ainda marcam a minha vida é o pastor luterano alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Esse pastor, ele decidiu, na época da Segunda Guerra Mundial, se opor ao nazismo e se uniu a um grupo de resistência em que, num tempo onde a igreja alemã e muitos líderes religiosos apoiavam o sistema e o movimento nazista, Dietrich Bonhoeffer, num grupo minoritário, procuraram se opor a tudo aquilo que estava sendo feito, todas aquelas atrocidades que estavam sendo cometidas contra os judeus, e ele, junto com esse grupo, tramam um assassinato de Hitler. Mas o propósito deles foi frustrado porque foi descoberto esse plano e Hitler e seus amigos acabaram sendo presos, isso em 1943. O que marca muito a minha vida em relação à história de Dietrich Bonhoeffer é o fato dele fazer como poucos em aplicar a fé cristã ou aplicar a teologia ao contexto da vida em que ele viveu. Dietrich Bonhoeffer foi um homem e um teólogo essencialmente prático, embora fosse um grande intelectual, um homem erudito, convidado inclusive para ser professor em universidades nos Estados Unidos. Ele fazia com que a sua teologia chegasse às diversas áreas da vida da sociedade. E um dos temas muito preocupantes na vida de Dietrich Bonhoeffer era o próprio testemunho cristão diante da sociedade e a vida da igreja e o comprometimento da igreja como porta-voz da verdade nesse mundo. E quando eu comecei a refletir sobre os momentos que estávamos passando em relação ao Covid, à epidemia e todos os desdobramentos que isso está trazendo sobre a nossa sociedade, eu fui levado também a um outro teólogo, a um outro pastor que também aplicava de maneira muito pertinente e muito relevante para os nossos dias, que era o pastor Tiago. Na sua carta, considerada uma carta essencialmente prática, Tiago ele vai trazer orientações, exortações, conselhos, encorajamento a respeito da fé cristã para o contexto no qual aqueles irmãos do seu tempo viviam. E Tiago, ele, portanto, faz com que a teologia ela traga realmente respostas para as questões do nosso dia a dia. É uma pena que Lutero tivesse tido muita resistência com essa carta de Tiago e ele a considera como uma carta de palha. Esse foi o termo que ele usou para, de algum modo, meio que depreciar essa carta comparada a outras cartas, especialmente as cartas do apóstolo Paulo. Mas, na verdade, Lutero viveu um contexto em que ele estava tão assim focado na questão da justificação pela fé, que aqui na carta de Tiago ele encontra uma certa contradição, na opinião dele, sobre a necessidade das obras para a salvação. Mas, na verdade, Tiago não está defendendo as obras para a salvação. Ao contrário, ele está mostrando que as obras testificam, na verdade, que a salvação ocorreu. Portanto, a carta de Tiago não é nada uma carta de palha, não é nada de uma carta rasa teologicamente. Ao contrário, é a carta mais prática que toda a Escritura tem a respeito da teologia. E temos, sim, muita teologia, muito conteúdo teológico aqui nessa carta. Porém, não tão aprofundado como em outras cartas, mas porque o propósito de Tiago é o que eu falei. Ele queria, portanto, aplicar o mais rápido possível essas verdades à vida dos seus irmãos. E esse Tiago quem era? Então, no início do livro, nós já ficamos sabendo que quem o escreveu
é Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago, embora fosse um nome muito comum no Novo Testamento, não nos deixa assim muita dúvida quanto a quem de fato é esse Tiago, que no caso aqui é chamado ou conhecido como o meio-irmão de Jesus. Por que Tiago, então, é chamado meio-irmão de Jesus? Tiago, ele foi também um dos principais líderes da igreja de Jerusalém, o que tudo indica, ele se converteu após a ascensão de Jesus. Durante o ministério de Jesus, Tiago ainda permaneceu incrédulo, mas posteriormente à ressurreição de Cristo e sua ascensão, Tiago, então, ele se rende aos pés do Senhor. E ele coloca de uma forma bastante bonita a maneira como ele se vê diante de Deus e de Jesus. Ele diz que ele é um servo de Deus e ele é um servo do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Tiago, ele reconhece Jesus, que era o seu meio-irmão, como sendo o próprio Salvador. Qual é o contexto que Tiago escreve esse texto? Olha que no verso 1 ainda, ele se dirige às chamadas 12 tribos, as 12 tribos. Essa é uma expressão do Velho Testamento e essa carta como um todo, ela traz muita referência às terminologias judaicas, ou seja, Tiago, como um judeu, ele faz uso de toda essa narrativa judaica do Antigo Testamento e essas terminologias muito comuns e familiares para o judeu e que se referiam então ao povo de Israel lá do Antigo Testamento. E então, simbolicamente, Tiago pega essa terminologia das 12 tribos para falar, portanto, à igreja. Tiago então está se dirigindo aos cristãos judeus. Pelo menos nesse primeiro momento, o foco dele, a direção dele seria aos cristãos judeus, chamados, portanto, da nova igreja, ou agora da igreja conhecida no Novo Testamento. E que cristãos judeus eram esses? O verso 1 ainda diz o seguinte: as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Dispersão. Essa palavra dispersão pode se referir a todos os judeus cristãos espalhados por outras nações. Mas boa parte dos estudiosos, eles acreditam, e eu concordo com eles, que essa dispersão é a mesma que se faz referência lá no livro de Atos, capítulo 8, quando começou a primeira perseguição religiosa aos cristãos, em que inclusive Estevão foi apedrejado. E essa perseguição religiosa forçou com que muitos cristãos abandonassem a cidade de Jerusalém e esses judeus, então, convertidos, tivessem que buscar refúgio em outros lugares, em outras cidades, onde essa perseguição ainda não havia alcançado tanta força como em Jerusalém já estava ocorrendo. Portanto, então, essa palavra dispersão representa um grupo de judeus que foi viver fora de Jerusalém. Isso por volta aí do ano de 44 depois de Cristo. E esses irmãos tinham uma característica, eram na sua maioria pobres e que vivendo em outros lugares tiveram que buscar trabalho e o que tudo nos indica nessa carta, foram trabalhar provavelmente em lavouras, em plantações, só que os patrões, donos dessas terras e que os empregavam, eram exploradores, eram patrões maus. Então, esses cristãos estavam vivendo um momento de grande provação pela perseguição religiosa, por terem que ter saído de suas casas e ainda estarem sobre o jugo ou autoridade de patrões que não pensavam no bem deles, eram patrões maus, que os exploravam. Portanto, não era apenas uma provação, mas muitas provações que aqueles irmãos tinham que enfrentar. Então, resumindo, esses cristãos, portanto, estavam vivendo um tempo muito difícil na vida deles. E Tiago, como um bom pastor, portanto, escreve a esses irmãos o que não seria
apenas uma carta, mas realmente um sermão ou palavras de encorajamento para que esses irmãos pudessem lidar principalmente com a maturidade espiritual, porque o que faltava neles era exatamente isso, maturidade e sabedoria para lidarem com as provações. São esses dois aspectos ou essas duas necessidades que todo cristão precisa, maturidade e sabedoria, portanto que vão direcionar todo o conteúdo dessa carta. E Tiago, portanto, vai instruir os seus irmãos como responder diante das provações da vida. E eu quero, portanto, compartilhar com vocês essas lições que Tiago apresenta, então, nesta carta, falando de duas lições, uma relacionada à maturidade e outra, portanto, relacionada à sabedoria. A primeira lição que Tiago, portanto, ensina aqueles seus irmãos pobres que viviam e sofriam tentando se adaptar fora de Jerusalém, é que as provações, elas não necessariamente elas devem ser encaradas como algo negativo. Há algo nas provações ou por trás das provações que todo cristão precisa saber e precisa tirar proveito delas. Por isso Tiago fala para esses irmãos: alegre-se, pois o resultado da provação visa o amadurecimento espiritual. A alegria não é incompatível com a aprovação. Veja o verso 2 como Tiago expressa isso. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago encoraja os seus irmãos em Cristo a alegrarem-se pelas muitas provações que eles enfrentavam. A expressão toda a alegria, que está aí no verso 2, é o mesmo que uma alegria completa, ou seja, uma alegria que não dá margem à murmuração, à queixa ou à mágoa. Significa dizer que, por mais numerosas que sejam as provações, elas não precisam ser motivo para nós nos desanimarmos. Isso não significa que as provações não sejam difíceis. Isso não significa que seja fácil passar por elas. Mas o fato de nós nos alegrarmos nas provações é por causa do resultado que elas nos trazem, pelo menos para a vida daqueles que estão firmados em Cristo. Portanto, o motivo da alegria repousa no fato de que Deus usa as provações para nos amadurecer. Veja o que diz o verso 3 e verso 4. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O que está em prova é a fé daquele que se diz discípulo de Cristo. Isto é, o quanto esse cristão confia em Deus. Mas veja bem, o nosso Deus não é como um professor mau que nos dá uma prova para nos reprovar. Como diz o comentarista bíblico Douglas Moo, as provações não determinam se ele tem fé ou não, no caso do crente. Em vez disso, as provações fortalecem a fé que já existe nele. Portanto, não pense que Deus vai nos permitir passar por provações e no final dessas provações nós vamos ser desclassificados, nós vamos ser reprovados. Não! As provações, elas têm uma característica de nos aperfeiçoar, de nos lapidar, de nos transformar. E é exatamente isso que significa essa palavra provação aqui no texto. Ela é tirada da ideia do ouro que precisa ser refinado e purificado. Da mesma forma que o ouro passa pelo fogo para que todas as impurezas que estão misturadas com ele sejam retiradas, Deus usa as provações como fogo para purificar a nossa fé, nos tornando mais confiantes a respeito do seu cuidado sobre as nossas vidas. É por isso que nós devemos então nos alegrar, porque o fim da provação visa o nosso aperfeiçoamento. Repousa nisso a razão da nossa alegria, o fato de que a provação não tem um fim em si mesmo, mas a provação, ela tem como propósito nos transformar
e nos tornar mais parecidos com Jesus. Se aqueles cristãos se sujeitassem às provações confiados que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como é dito em outra passagem da Escritura, como resultado eles seriam perseverantes, é o que diz, portanto, o texto. Quando eu, portanto, me alegro pelo fato de que a provação ela vai me amadurecer, acontece que se eu permanecer firme neste propósito, a minha fé ela é amadurecida, isso produzirá, portanto, perseverança. Como resultado dessa perseverança, significa que aqueles irmãos continuariam crendo no amor e no governo de Deus sobre as suas vidas, mesmo quando as aflições dessa vida forem muito pesadas. É fácil nós nos alegrarmos quando tudo vai bem. É fácil nós dizermos que confiamos em Deus, que confiamos no seu amor, quando as coisas saem da forma que nós queremos. Mas há uma alegria que nós podemos sentir também, mesmo nos momentos de aflição, porque nestes momentos Deus estará usando cada uma das provações para fortalecer a nossa confiança nele e para nos aperfeiçoar. Por fim, o resultado final da perseverança é o amadurecimento espiritual. É esse ponto que Tiago chega. Por isso nós devemos nos alegrar. Deus tem tanto motivo como controle sobre as provações. E o seu objetivo é que nos tornemos perfeitos e íntegros. Essas duas palavras citadas aí no verso de número 4, que significam o quê? Que sejamos maduros. E isso que estava faltando aos irmãos ali pobres que fugiram de Jerusalém, o qual Tiago se dirige a eles. À medida que perseveramos nas provações, Deus vai nos amadurecendo, tratando e aperfeiçoando o nosso caráter. Sem dúvida, não é fácil passar por provações. Não é fácil amar a quem nos faz mal, passar necessidade financeira, fome, ser humilhado por patrões injustos, ter de fugir de sua casa e ir morar em outro lugar porque você está fazendo o que é certo e acabar ainda sendo perseguido por isso. Ver irmãos em Cristo morrendo por causa do Evangelho. Todas essas eram provações que aqueles irmãos em Cristo estavam enfrentando. Tiago não nega que a provação seja fácil. Tiago não nega que a provação seja difícil. Por isso mesmo, a chama de provação. Mas Tiago quer mostrar para a igreja daquela época que Deus está com eles e permite que passem por tudo aquilo para fortalecer a confiança deles em Deus e torná-los mais parecidos com Cristo. E da mesma forma, nós que também somos afligidos hoje por diversas provações, como essa do Covid-19 e tantas outras, inclusive provações em decorrência do Covid-19. A aprovação do risco do contágio, a aprovação das adaptações que tivemos que nos submeter após as decisões do governo, como, por exemplo, não poder congregar na igreja, não poder se locomover com toda a liberdade que tínhamos, ter que se adaptar numa rotina familiar que para muitos não estavam acostumados. Tudo isso são situações que podem sim ser encaradas como provações. Mas nem para aqueles irmãos, nem para nós, as provações devem ser razão para nós nos entristecermos ao ponto de achar que Deus se esqueceu de nós. Precisamos nos alegrar por saber que as provações têm o objetivo de nos amadurecer. Tem o objetivo de nos tornar mais dependentes de Deus.
Estive ligando para algumas pessoas da igreja nesse período, tenho ligado para algumas pessoas. E há dois grupos bem distintos que eu tenho conversado. Um são os idosos da igreja e outros são os jovens. É interessante que eu ligo para um idoso e aquele idoso ele quer ficar às vezes 20, 30 minutos conversando comigo ao telefone e ele compartilha de como tem sido a sua rotina, de como tem sido esse tempo de isolamento. E veja só, esses irmãos que estão dentro daquele grupo mais vulnerável, onde o risco de contágio e o risco com relação à sua saúde e à sua própria vida são maiores. Esses irmãos, quando conversam comigo por telefone, demonstram uma fé firme, demonstram estarem fortalecidos, demonstram até alegria, brincam muitas vezes ao telefone, dizem que têm lido as Escrituras, dizem que continuam orando, não apenas por eles, mas também pela igreja e por outras pessoas. Demonstram, portanto, uma fé madura. Agora, eu também ligo para alguns jovens e pessoas que também são da nossa igreja. E há um contraste. Para alguns desses jovens, quando eu ligo para eles, o que eu ouço é desânimo, o que eu ouço é incômodo, insatisfação por terem que ficar em casa, insatisfação por tudo que está acontecendo, um medo, um pânico às vezes. Demonstra, portanto, que a imaturidade, ela se revela nos momentos de provação. Mas, tanto para esses irmãos mais velhos, quanto para esses jovens, Tiago, ele nos mostra o que precisamos, portanto, nesse tempo para amadurecer. Portanto, ele conclui dizendo que essas provações, elas só vão ser enfrentadas da maneira correta, com alegria, se nós obtermos uma sabedoria que vem de Deus. Essa é a minha palavra, o meu conselho para você, meu irmão, minha irmã, para você jovem que está me ouvindo, que para você lidar com esse tempo de provação, você precisa recorrer àquilo que Tiago ensina para os irmãos daquela época. Há um suprimento de sabedoria concedida por Deus aos seus filhos. Enquanto nós estamos tão preocupados aí no Brasil, né? Se há testes do Covid suficientes para todo mundo, se há a possibilidade do maior número de pessoas ter esse teste disponível para que eles possam realizar, há algo que Deus nos dá, um suprimento de sabedoria ilimitado que é concedido por Ele aos seus filhos. Porque mais do que testes de Covid, o que nós precisamos mesmo nesse tempo é de sabedoria. Sabedoria para lidar com esses dias maus. Em meio às provações, nós devemos reconhecer que precisamos de sabedoria vinda de Deus. Verso 5 fala: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedido. Tiago não faz uma suposição ao dizer se alguém necessita de sabedoria. Ele usa essa maneira de se expressar, mas ele sabia que aqueles irmãos precisavam de sabedoria porque eram irmãos que estavam lidando com imaturidade naquele período. Ele está, na verdade, afirmando que eles precisavam sim de sabedoria. E que sabedoria é essa? Sabedoria prática, que produz discernimento espiritual para aplicar as Escrituras a cada situação de provação e compreender qual deve ser a atitude do cristão em cada uma delas. Não é aquele tipo de sabedoria que fica no campo só da teoria, só das ideias, só das discussões. Porque nós temos visto as pessoas divididas hoje. Uns acham que devem ter mais relaxamento com relação às medidas de prevenção, outros não, acham que tem que permanecer do jeito que está. Parece que está havendo uma briga entre
entre duas classes, a classe da saúde e a classe da economia, ou aqueles que governam e aqueles que lidam com a doença. E entre eles mesmo não há consenso e muitas vezes também não há sabedoria. Portanto, nós devemos sim reconhecer que o que mais precisamos nesse momento é de sabedoria. Sabedoria vinda do alto, para nós aplicarmos a cada situação da nossa vida a palavra de Deus. E o texto ainda nos fala que nenhum pedido por sabedoria será negado pelo Senhor, desde que seja feito com fé. Peça, porém, com fé, o verso 6 nos diz, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago está lembrando aos seus irmãos que a provação não é uma luta na qual Deus se mostra longe, insensível à dor de seus filhos. Deus não nos evita a provação, pois quer usá-las para o nosso bem. Vem dele a sabedoria que precisamos para suportar dias difíceis. Em situações de dificuldade, nós somos tentados a sermos incrédulos quanto ao cuidado de Deus. Pensamos muitas vezes que se Deus é um Deus de amor, não deixaria que passássemos por tudo isso. E o resultado é uma alma atribulada. E uma alma atribulada é uma alma inconstante, como diz aqui o verso de número 7 e 8. Mostrando que aquela pessoa que não confia realmente que Deus supre as nossas necessidades, nos supre de sabedoria, essa pessoa é como alguém que ora ao vento, é como alguém inconstante, é como alguém que não receberá o que deseja. Tiago foi um homem de oração, meus irmãos. Dizem que passava tanto tempo em oração que seus joelhos pareciam com joelhos de camelo. A piedade desse líder demonstrava o quanto ele confiava em Deus e não na sua própria sabedoria. Aqueles irmãos também podiam recorrer à mesma fonte de sabedoria. O pastor que eu mencionei no início dessa mensagem, o Dietrich Bonhoeffer, ele também recorreu a essa mesma fonte de sabedoria que vem de Deus. Ele ficou preso por 2 anos. E nesse período, ele escreveu muitas cartas para sua família, para amigos, cartas de encorajamento, cartas revelando fé, esperança, cartas também revelando as suas preocupações, mas muito conteúdo bíblico a respeito de como ele estava encarando todo aquele episódio de estar preso e a sua vida está correndo risco de vida. Dietrich sabia que não seria nada fácil a sua libertação. E a cada dia as notícias más fazia com que ele considerasse realmente o fato de que ele não sairia dali com vida. Mas as suas cartas, ao invés de demonstrar um afastamento dele de Deus e um esfriamento espiritual, ao contrário, revelavam o seu amor pelo Senhor, revelavam a sua fé em Deus e, inclusive, fazia com que ele reconhecesse que aqueles tempos difíceis, aqueles dias de prisão, serviam até para amadurecê-lo. Portanto, Bonhoeffer também, com fé, buscou ao Senhor e Deus lhe deu sabedoria. Em uma ocasião, no dia 28 de dezembro de 1944, ele escreveu uma carta para sua mãe, em razão do seu aniversário. E nessa carta ele expressa o que Tiago nos ensina aqui a respeito das provações. Ele diz assim para sua mãe: creio mesmo que estes anos difíceis nos aproximaram muito mais um do outro, como nunca antes. Embora ele já tivesse um relacionamento afetuoso com a sua mãe, ele percebeu que naquele tempo de adversidade, o amor dele pela sua mãe e vice-versa
e a aproximação emocional entre eles, e o afeto e o carinho cresceram, e a consideração maior ainda um pelo outro. Eu queria, ao concluir essa mensagem, trazer duas aplicações para nós. A primeira, aceite a aprovação com alegria. Não fique murmurando, reclamando, não fique negando a aprovação. Aceite a aprovação, mas aceite a aprovação com alegria. Se esse está sendo um tempo difícil para você, reconheça que na vida daquele que ama a Deus, essa aprovação, ela pode sim ter um resultado bom, desde que você observe aquilo que Deus está fazendo, ou pelo menos aceite o que Deus poderá fazer com tudo isso. Isso não significa que você deva ficar sorrindo, brincando ou até mesmo ironizando esse tempo que estamos passando. Não é nada disso, mas é uma alegria interna por saber que nada disso será em vão. Portanto, aceite a aprovação com alegria. E a segunda aplicação que eu queria trazer para nós, ore por sabedoria prática. Temos visto muitas pessoas orando e chamando a igreja para orar para que Deus possa dar um fim a essa pandemia. Nós podemos orar por isso também, podemos jejuar por isso também, mas parece que nós esquecemos o que mais realmente nós precisamos nesse momento, que não é necessariamente que a pandemia acabe, embora desejemos isso e podemos orar por isso, ou diria até devemos orar por isso mesmo, mas nós precisamos mesmo de sabedoria prática, para que Deus possa nos ensinar a lidar com esse tempo de adversidade. Portanto, ore por sabedoria prática para a sua vida, para você saber como lidar agora com essa adaptação nos estudos, você que é um jovem que está aí na faculdade, precisa agora se virar em casa para estudar pela internet, ou você adolescente, que também está na mesma situação. Ore você que é pai e mãe para como aprender a lidar e se adaptar aos seus filhos pequenos que agora precisam ficar dentro de casa. Ore para você ter sabedoria de como usar bem o seu dinheiro, os seus recursos. Ore para que o Senhor dê sabedoria aos nossos governantes. Ore para que Deus dê sabedoria aos líderes da igreja. Ore por sabedoria prática, porque o que mais precisamos agora é aquilo que Tiago ensina na sua carta, aplicar a teologia a cada situação dessa que estamos vivendo e enfrentando. E ore também para que esta sabedoria traga sobre a sua vida amadurecimento. Porque no final é isso que Deus quer produzir em nós. Deus quer fazer, portanto, que esse tempo de adversidade seja o tempo que a gente cresça na fé. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor, obrigado porque a Tua palavra, ela nos encoraja a encarar as provações com uma perspectiva, Deus, positiva. Não que a gente vai ficar sorrindo, não que a gente vai negar a provação. Se é provação é porque é tempo difícil mesmo. Mas há uma alegria interna que nós podemos nutrir pelo fato de que essas provações, elas servirão para forjar o nosso caráter, amadurecer as nossas vidas. Eu oro para que essa palavra, Senhor, vá de encontro ao coração de cada um dos meus irmãos, de cada uma das pessoas que estão acompanhando esta pregação. Vai de encontro às suas casas, às suas necessidades, sobre cada família, sobre cada pessoa. E que o Senhor nos dê sabedoria. Oramos nesse momento para que o Senhor derrame da Tua sabedoria sobre o Teu povo, para que a gente aprenda a aplicar a Tua palavra a cada situação que nos encontramos.
porque sabemos que esta provação geral traz também as nossas provações individuais, porque cada um tem um contexto individual, tem necessidades próprias e precisa aplicar a Tua palavra em cada uma dessas situações. Senhor, sê propício ao Teu povo, como a Tua palavra aqui nos ensina. O Senhor nos concede liberalmente sabedoria e que possamos pedir, portanto, com fé, confiados que o Senhor nos ouve, confiados que o Senhor nos atende. Em nome de Jesus, ó Pai, oramos assim. Amém. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Quero convidar você a, juntamente comigo, a fazermos a nossa oração final. Vamos orar? Deus, obrigado por aquilo que o Senhor fez por nós até aqui. Obrigado pela palavra que o reverendo Márcio trouxe ao nosso coração. Que o Senhor continue a cuidar dele, da sua esposa, dos seus filhos, e que esta palavra possa nos fortalecer e que durante toda essa semana possamos, alimentados pela palavra que o teu filho pregou, termos forças para vencermos as batalhas da vida. Cuida de nós, cuida da nossa igreja, cuida das nossas famílias, cuida da nossa região, cuida do nosso país. Dá-nos dias melhores, Senhor. Dispensa a graça do Senhor, a bênção do Senhor sobre todo o teu povo e dá-nos fé para crermos que amanhã será melhor. E enquanto o Senhor não vem ao nosso encontro para dissipar essa pandemia, que os nossos olhos estejam fitos em Ti, que o nosso coração tenha paz, em nome de Jesus. Cuida de nós, dá-nos uma noite em paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Recebei a bênção, meus irmãos, que a graça do nosso querido e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, meu irmão, sobre a sua casa, sobre a quarta igreja presbiteriana em Taguatinga, sobre o Israel de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje para todo sempre. Vem, Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que a sua semana seja em paz, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós temos alguns avisos para repassar para vocês. O primeiro deles é que nós continuamos ainda sem podermos realizar as nossas programações aqui na igreja, razão pela qual que continuaremos usando as mídias sociais para levar ao seu coração a palavra de Deus. Nós temos durante a semana algumas programações. Na segunda-feira, às 20 horas, nós temos a nossa reunião de oração. Na quarta-feira, às 20 horas, temos o nosso estudo bíblico. Na quinta-feira, às 20 horas, o reverendo Márcio tem uma programação com os adolescentes. Às 21 horas também, na quinta-feira, o reverendo Márcio tem a programação com a nossa mocidade. Na sexta-feira, às 20 horas, nós temos a nossa reunião de oração. No domingo, às 9 horas, a nossa escola bíblica dominical. E no domingo, às 19 horas, o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Todas essas programações nós estaremos usando o nosso Instagram, o meu, do reverendo Márcio, e também os canais da igreja. Dentre eles, no YouTube, o canal da igreja, você pode acessar para participar do culto no domingo, ok? O outro aviso é que, se você tiver condições, nós recomendamos que você envie o seu dízimo de forma online para a conta da igreja. Caso não possa fazê-lo, de segunda a quarta, de 8 a meio-dia, sempre estará presente aqui na igreja um funcionário e um oficial da igreja para receber o seu dízimo e orar por você. Se por algum motivo você não puder enviar de forma online, não puder trazer à igreja, entre em contato com o presbítero Charles, tesoureiro da igreja, que ele ou um outro oficial da igreja estará indo à sua residência e assim pegará o seu dízimo, ok? Você que não faz parte da quarta igreja presbiteriana em Taguatinga, mas se desejar abençoar a nossa igreja, você pode também contribuir
com o seu dízimo, a sua oferta, enviando de forma online para a conta da igreja. E certamente Deus continuará abençoando a sua vida. Que essa semana também você e eu continuemos orando pelo nosso país, pela nossa região que está sendo assolado pela dengue, para que Deus possa nos livrar desse mal, mas que Deus também nos livre dessa pandemia que tem produzido desconforto, dor, tristeza e lágrimas em vários corações. Que Deus possa dar uma ordem do céu e acabar com esse vírus, com essa praga, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que a sua semana seja em paz. Se precisar do seu pastor, entre em contato. Nós estamos à disposição para servir a você dentro das nossas possibilidades. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus e que a bênção de Deus esteja sobre você e o seu lar, meu irmão e minha irmã.